Olá, turma. Esse vídeo é para a gente falar sobre juro composto. Bora ver esse exemplo aqui, ó. Um capital de 40 mil reais foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante ao final dos 3 meses? Repara que ele não falou em juro composto aqui no comando. A gente vai resolver essa situação aqui dos dois modos. Vamos ver quanto esse valor renderia se fosse aplicado em juros simples e quanto ele renderia se fosse aplicado em juros compostos. Bora ver. Aplicando primeiro a ideia de juros simples. Ora, se é 2% ao mês, a gente tem aqui, ó, 2% de 40 mil, para saber quanto é o valor do juro, né? Só que os 2% a gente vai escrever na forma decimal. 2% na forma decimal é 0,02, que multiplicado por 40 mil vai dar 800. Olha, pessoal, essa parte aqui a gente pode fazer na calculadora, não tem problema nenhum, tá? Mas existe uma macete bacana que eu vou explicar para vocês aqui, ó. A gente só faz a parte que tem número, o 0 e a vírgula a gente esquece, olha, 2 vezes 4 é 8. Aí coloca atrás do 8 todos os zeros que tinha no número 40 mil. 1, 2, 3, 4. Aí seriam 4 zeros aqui, né? Mas só que tem que botar a vírgula com duas casas depois dela. Então, seriam 4 zeros, eu ia contar 2 zeros e ia botar a vírgula. Aí ia ficar 800 de um lado e 2 zeros depois da vírgula, que a gente não precisa escrever. Então, dá só 800. Mas a gente pode fazer na calculadora, sem problema nenhum, tá? Bom, como são 3 meses, no mês vai render 800. Como são 3 meses, 3 vezes 800, 2.400. Esse vai ser o juro produzido em 3 meses. O montante é o capital mais os juros que esse capital rendeu. Olha, ele rendeu 2.400. Com mais os 40 mil, dá 42.400. Esse vai ser o que ele vai ter ao final de 3 meses se aplicado a juros simples. Bora ver a juro composto. No sistema de juro composto, o que acontece? O capital vai se atualizando, olha, no primeiro mês. No primeiro mês, 2% de 40 mil é 800, tá? Esse é os juros do primeiro mês. Só que esses juros do primeiro mês vai ser somado ao capital. Então, agora o capital vai ser 40 mais 800. Isso já para o segundo mês, tá? Aí, no final do primeiro mês, vai dar 40.800 o capital que eu vou ter aplicado. Esses 40.800 vai ser aplicado novamente a taxa de 2%. E 2% de 40.800 vai render 816 de juros. Tá? Esses 816 vai ser somado com 40.800. 40.800 mais 816. Agora, esse vai ser o novo capital que vai ser usado para fazer a conta. Tá? Aí 2% de 41.616. Tá? 832,32 centavos, que já é o juro do terceiro mês. Bom, de juros, ele rendeu esse valor, 832, esse valor, 816 e esse valor, 800 reais. Somados com os 42 mil, vai dar 42.448,32 centavos. Ora, pessoal, ninguém aplica juros simples, né? A gente aplica sempre juro composto, a poupança é juro composto. Porque olha só a diferença. Lá no outro rendeu 42.400 no juros simples. Aqui rendeu 42.448. R$ 48,32 foi a vantagem que ele teve em aplicar em juro composto, né? Olha aí, ó. No sistema de juros simples, os juros foram de 2.400. No juros compostos foi 2.448,32, o que gerou essa diferença. Note que no sistema de juros composto deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculam os juros do período seguinte, até esgotar o tempo da aplicação, o que é chamado de juros sobre juros. Além disso, é possível perceber que esse processo, a resolução cálculo mês a mês, não é conveniente. Aquilo que a gente fez no exemplo anterior, tá? Não é conveniente fazer mês a mês, para um prazo longo. Imaginou a gente fazer isso aí para uns 3 anos de aplicação? Vamos então determinar um processo mais prático de resolução, ou seja, vamos ver uma fórmula. Repara, aqui é a dedução da fórmula. Quem gosta de analisar a dedução, depois dá uma olhada nessa tabelinha aqui. Eu botei porque achei interessante, mas eu não vou explicar não, porque você vai, em vez de ajudar, vai complicar a cabeça de vocês. A nossa fórmula é essa aqui, ó, que a gente vai usar. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I. Esse I é a taxa. Lembra lá no juro simples? I é taxa. E o T é o tempo. Então, capital vezes
a soma desse parêntese aqui, o resultado desse parêntese, elevado, é uma potência, ao período T, tá certo? Aí a gente quiser calcular os juros, a gente pega o montante menos o capital que foi aplicado, para a gente saber quanto foi os juros que rendeu. O montante no final da aplicação menos o capital que era o início da aplicação. Bora ver uns exemplos aqui, ó. Aquele exemplo lá dos 40 mil, olha. O capital 40 mil, a taxa 2% ao mês. A gente vai usar a forma decimal. E o período era 3 meses, certo? A fórmula que a gente tem é essa, ó. Então vamos substituir tudo que a gente tem, tá bom? Montante é igual a capital, 40 mil. 1 mais I, olha, então vai ser 1 mais 0,02. 1 mais 0,02 dá 1,02. 1,02. Elevado ao T, e o T é o período, que é 3 meses. Tá aqui, ó. Bom, aí a gente faz essa continha aqui na calculadora. 1,02 elevado ao cubo. Vai dar esse valor, olha. Não tem problema de fazer na calculadora, não. E depois de fazer essa outra multiplicação. 40 mil vezes esse valor. E a gente encontra o montante da aplicação ao final de 3 meses. Repara que nos juros compostos a gente vai ter necessariamente que usar a calculadora para fazer as nossas atividades, tá bom? Então essa é a resposta. Bora ver um exemplo de aplicação, olha. Quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juro composto a quantia de R$6.000, a taxa de 1% ao mês? Então vamos separar as informações que o problema deu. Capital, ele deu 6 mil, tá aqui, ficou escrito errado, meio estranho, mas é 6 mil. O período é um semestre, ó, um semestre, mas eu não vou poder usar semestre, porque a taxa está em meses. Então eu vou ter que transformar um semestre em meses. Um semestre são 6 meses. Então está aqui, 6 meses. A taxa é de 1%, ó, 1% ao mês, certo? Mas só que a gente não vai usar na forma de porcentagem, a gente vai usar na forma decimal. Substituindo na fórmula, o que é que diz a fórmula? Capital vezes 1 mais a taxa, então a taxa é isso, ó. Somando com 1 vai dar 1,01, elevado ao período, que é o T, mas o nosso T vale 6, tá? Botei isso aqui para explicar para vocês, que isso aqui é a soma daquele 1 do parêntese, mais a taxa. Bom, aí resolve essa potência aqui, primeiro, numa operação que tem potência, a gente sempre vai fazer primeiro a potência, tá bom, pessoal? Aí tá aqui o cálculo da potência. Fazendo na calculadora também, a gente encontra isso aqui, ó, 1,0615. É o fator acumulado de 6 meses. Bom, agora que eu já sei quanto é o fator de atualização, então eu vou pegar os 6 mil, multiplicar por ele. E o resultado eu vou ter é o montante da aplicação. Ou seja, os 6 mil vão render R$ 369,12. Bora ver um outro exemplo aqui, ó, diferente daquele. O capital de 2 mil aplicado a juro composto rendeu após 4 meses juros de R$ 165. Qual foi a taxa de juros mensal? Então agora eu conheço o capital, eu conheço o período, eu conheço qual foi o valor dos juros e eu sei que o montante vai ser de 2.165. Por quê? Porque é o capital mais os juros. Então eu sei que o montante vai ser esse, certo? E eu quero saber quem é a taxa I. Então vamos substituir. A nossa fórmula é essa, ó, M igual a C vezes o parêntese, 1 mais I, elevado a T. Bom, substituindo, M é o montante, então 2.165. C é o capital, 2.000, tá aqui. Somando isso aqui, ainda não sei quem é, né? O I, então deixa isso aqui. Agora, não dá para resolver esse parênteses, então eu vou pegar esse 2.000 e passar para o outro lado. Ele estava multiplicando aqui, do outro lado ele divide. Aqui, ó, dividindo. Efetuando essa divisão na calculadora, a gente encontra isso aqui, ó. Aí ficou 1 mais I elevado à quarta potência, é isso aqui. Então, vou ter que, para tirar essa potência, eu vou ter que tirar aí a raiz quarta. Esse expoente vem para o outro lado na forma de raiz, ó. Então, aqui era elevado à quarta, do outro lado vira raiz quarta. Aí, tirando a raiz quarta na calculadora também, a gente acha isso aqui, ó.
Isso aqui é a taxa, porque é 1 mais i. Aliás, isso aqui é a taxa não, isso aqui é o 1 mais i, ó. Porque estava no parênteses 1 mais i. Então, para eu saber a taxa, eu vou ter que tirar esse 1. Lembra que a fórmula bota 1 mais i? Então, se eu tirar o 1, vai ficar só 0,02. Então, a taxa vai ser de 2%. Ó. Isso aqui é a taxa, certo? Mas escrevendo na forma de porcentagem, basta multiplicar em cima e embaixo por 100, ó, vira 2%, certo? Este aqui, eu não vou nem comentar porque entra logaritmo. A gente precisaria ter estudado logaritmo. Na calculadora também a gente faz esse, tá? Esse aqui seria um exemplo para calcular o tempo, o período. Quem gosta, dá uma olhada nesse aqui, mas esse aqui a gente não vai cobrar. Isso é só para a gente ter a informação, tá bom? Não vai ser cobrado de vocês informação que envolva logaritmos. Agora, tem essa atividade aqui, ó. Essa aqui é um exemplo de uma questão que caiu no Enem, que eu vou resolver com vocês no próximo vídeo.